O ar salgado entrando pelas janelas abertas da casa de praia carregava o cheiro de protetor solar e algas. Eu estava sentada na varanda em L, observando os pelicanos mergulharem nas ondas, enquanto minha irmã Vitória andava de um lado para o outro atrás de mim, suas sandálias de grife batendo na madeira desgastada. Você ouviu o que eu disse, Sarah? A voz de Vitória tinha aquele tom cortante que sempre aparecia quando ela achava que eu a estava ignorando. Preciso que você saia até segunda-feira. São 3 dias. Já prometi aos Johnson que eles poderiam se mudar para passar o fim de semana do Memorial Day. Tomei um gole do meu chá gelado, a condensação escorrendo pelo copo até meu joelho nu. Os Johnson. Ah, sim. Família adorável de Connecticut. 3 filhos. Eles pagaram um depósito de $5.000 para toda a temporada de verão. Não reembolsável. Ela enfatizou a última palavra como se fosse uma ameaça. Coloquei o copo cuidadosamente sobre a mesa de Vime. Quantas famílias você já recebeu aqui, Vitória? Não é da sua conta. Ela parou de andar de um lado para o outro e cruzou os braços. O ponto é, esta casa precisa gerar renda. Não podemos simplesmente deixar você morar aqui de graça enquanto o resto de nós se esforça. Resto de nós. Quase ri. Vitória morava em uma casa de 37 metros quadrados em Scottsdale com o marido, banqueiro de investimentos. Nosso irmão Marcos tinha uma clínica odontológica de sucesso em Portland. Nossos pais se aposentaram em uma comunidade de golfe em Palm Springs. Nenhum deles estava se esforçando financeiramente. Mamãe e papai disseram que você podia ficar aqui temporariamente após o divórcio. Vitória continuou, cada vez mais animada com o assunto. Isso foi há 18 meses. O temporário acabou, Sarah. É hora de seguir em frente com a sua vida. 18 meses. O número pesava no meu peito. 18 meses desde que descobri o caso do meu ex-marido com a assistente jurídica. 18 meses desde que pedi o divórcio e deixei a mansão nos subúrbios para trás. 18 meses desde que vim para esta casa de praia nos Outer Banks, na Carolina do Norte, para descobrir o que viria a seguir. Para onde exatamente você espera que eu vá? Perguntei. Vitória fez um gesto de desprezo com a mão. Você é fisioterapeuta. Pode trabalhar em qualquer lugar, alugar um apartamento perto de um hospital, reconstruir sua vida. Pare de se esconder aqui como algum tipo de eremita. Eu não estou me escondendo. Você está. Ela se sentou na cadeira em frente a mim, a expressão suavizando no que provavelmente achava ser preocupação fraternal. Olha, eu sei que o divórcio foi difícil. Brian foi um idiota, mas você não pode simplesmente se desligar da vida para sempre. Esta casa é um ativo valioso e precisamos usá-la de forma produtiva. Nós? Repeti, enfatizando a palavra família. Mamãe e papai estão envelhecendo. Precisam de renda de suas propriedades. Este lugar poderia gerar entre 80 e 100 mil dólares a cada temporada de verão se fosse alugado corretamente. Em vez disso, está aqui com você, lendo livros e andando na praia. Na verdade, eu estava trabalhando. Minha clínica de fisioterapia havia se tornado totalmente remota durante a pandemia, e eu mantive assim. Atendia pacientes via teleconsulta, fornecia serviços de consultoria e desenvolvia programas de reabilitação pós-cirúrgica para pacientes em 3 estados. Trabalhava 40 horas por semana no antigo solário que Vitória, no momento, chamava de meu esconderijo. Mas, ao longo dos anos, aprendi que explicar minha vida para Vitória era inútil. Ela já tinha decidido quem eu era, a irmã mais nova e instável, que tomava decisões ruins e precisava ser resgatada. E nenhuma prova mudaria aquela narrativa. Segunda-feira repetiu, levantando-se. Estou falando sério, Sarah. Os Johnson chegam na sexta. Preciso de tempo para limpar e preparar a casa. Preparar? Perguntei. Para um aluguel que você já confirmou. Sim, disse ela, olhando o celular. Preciso ir agora. Reserva de jantar na cidade, mas volto na segunda de manhã para garantir que você esteja pronta para sair. Depois que ela foi embora, fiquei sentada na varanda até o sol começar a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa que turistas pagavam milhares de dólares para ver. Meu celular vibrou com uma mensagem de Marcos. Vitória disse, você vai se mudar.
Está tudo bem? Não respondi. Em vez disso, entrei e subi as escadas até o quarto principal. O quarto que havia sido meu pelos últimos 18 meses. O quarto onde chorei até pegar no sono nos primeiros 3 meses. O quarto onde lentamente me reconstruí, tornando-me mais forte. O arquivo no closet continha tudo o que eu precisava. Peguei a pasta marcada Casa de Praia e espalhei o conteúdo sobre a cama. Escritura de compra, $847 mil. Pago integralmente em outubro de 2023. Compradora, Sarah Catherine Morrison. Registros de impostos mostrando meu nome como única proprietária. Apólices de seguro no meu nome. Contas de serviços públicos em meu nome. E toda a papelada de 18 meses atrás, quando meus pais haviam me vendido esta casa por $200 mil abaixo do valor de mercado. Na prática, era o meu acordo de divórcio, não de Brian. Ele ficará com a casa dos subúrbios em suas contas de aposentadoria. Meus pais, silenciosamente, haviam se aproximado de mim 3 semanas depois que entrei com o pedido de divórcio e fizeram a oferta. Sabemos que você ama este lugar, disse minha mãe. Sabemos que você precisa de um recomeço e, honestamente, estamos cansados de mantê-lo. Os impostos só aumentam, e nunca mais usamos a casa. Queremos que você fique com ela. Meu pai fora mais direto. Sua irmã não sabe que estamos fazendo isso. Ela acha que estamos mantendo a casa no traste da família. Preferimos manter assim por enquanto. Menos drama. Usei o dinheiro que havia economizado durante o casamento, dinheiro que Brian nunca soube porque mantive minhas contas separadas e um pequeno financiamento para comprar a casa. Meus pais transferiram a escritura silenciosamente, e combinamos de não contar imediatamente a Vitória e Marcos. Prometeram que me avisariam quando chegasse a hora. Aparentemente, a hora nunca tinha sido certa. E meus pais, agora viajando pela Europa em uma longa aposentadoria, ainda não haviam mencionado que não eram mais donos da propriedade. Vitória estava ocupada alugando. Chequei meu e-mail e encontrei o que procurava, uma notificação da Coastal Vacation Rentals, a plataforma que Vitória vinha usando. Alguém havia sinalizado o anúncio como potencialmente fraudulento. Recebi o primeiro alerta 2 semanas atrás e vinha monitorando a situação desde então. Vitória havia listado minha casa em 3 plataformas diferentes de aluguel, usando fotos antigas de quando nossos pais eram os proprietários. Ela havia recebido depósitos de 10 famílias diferentes. Fiz as contas, $52 mil em depósitos, com promessas de pagamento total na chegada. Nenhuma das famílias sabia que ela não era a proprietária da casa. Nenhuma delas sabia que ela não tinha autoridade para alugá-la, e nenhuma delas sabia que 10 famílias diferentes haviam recebido a promessa da mesma temporada de verão de 8 semanas. Eu havia contatado a Coastal Vacation Rentals 3 dias antes, fornecendo provas da minha propriedade e solicitando que investigassem os anúncios fraudulentos. Eles haviam prometido enviar alguém ainda esta semana. A batida na porta aconteceu na tarde de sábado. Eu estava dobrando toalhas de praia na varanda. Passará a manhã nadando e as havia espalhado para secar ao sol. O carro de Vitória estava na entrada. Ela havia chegado 1 hora antes e estava atualmente na sala de estar, fazendo uma lista de reparos e atualizações que planejava fazer na propriedade da família. Abri a porta e encontrei uma mulher na faixa dos 40 anos, vestida de forma casual executiva, carregando uma pasta de couro. Atrás dela, estava um homem com um uniforme de xerife. Senhorita Morrison? Perguntou a mulher. Sim. Sou Patrícia Hughes, da Coastal Vacation Rentals, e este é o deputado Anderson. Viemos discutir os anúncios de aluguel desta propriedade. Vitória surgiu atrás de mim. Eu estou cuidando do aluguel. Você pode falar comigo. A expressão de Patrícia permaneceu neutra. E você é, Vitória Martinez? Perguntou. Estou administrando esta propriedade para minha família. Posso perguntar qual sua relação com a proprietária? Patrícia consultou seu tablet. A escritura está registrada em Sarah Catherine Morrison. O rosto de Vitória ficou em branco por um segundo, depois ela riu. Essa é minha irmã. Ela está ficando aqui temporariamente, mas a propriedade pertence aos nossos pais. Tenho procuração para administrar os bens imobiliários deles. Você tem documentação dessa procuração?
Perguntou o deputado Anderson. Está nos meus arquivos em casa, mas isso é um assunto familiar. Meus pais são os donos desta casa. Patrícia olhou para mim. Senhorita Morrison, de acordo com os registros do condado, você comprou esta propriedade em outubro de 2023. Está correto? Sim, disse eu. Tenho toda a documentação aqui dentro, se quiserem ver. O riso de Vitória agora tinha um tom histérico. Isso é ridículo. Sarah não tem esse tipo de dinheiro. Ela tem vivido às custas de nossos pais desde o divórcio. Deve haver algum tipo de erro nos registros do condado. Não há erro, disse eu, calmamente. Comprei a casa há 18 meses. Mamãe e papai me venderam. A cor desapareceu do rosto de Vitória. Você está mentindo. Posso mostrar a escritura, disse eu. Os documentos de fechamento, os papéis da hipoteca, as contas de impostos em meu nome, as apólices de seguro, o que vocês precisarem. Patrícia fez uma anotação em seu tablet. Senhorita Morrison, você registrou uma denúncia sobre anúncios de aluguel fraudulentos desta propriedade. Pode confirmar que esses anúncios foram feitos sem seu conhecimento ou consentimento? Sim, disse eu. Minha irmã tem anunciado minha casa em pelo menos 3 plataformas diferentes. Ela recebeu depósitos de várias famílias sem minha autorização e sem informar que não é a proprietária nem tem qualquer direito legal de alugar esta propriedade. Isso é loucura, disse Vitória. Sarah, pare com isso agora. Não é engraçado. Não estou brincando, Vitória. Disse eu. Você cometeu fraude. Recebeu mais de $50 mil de famílias que achavam que estavam alugando uma casa de praia que você não tem direito de alugar. O deputado Anderson já estava com seu caderno aberto. Senhorita Martinez, de quantas famílias você recebeu depósitos? Perguntou Patrícia. A boca de Vitória abriu e fechou, sem que saísse nenhuma palavra. Deve haver um engano. Meus pais disseram que eu podia administrar a renda do aluguel. Disseram quando? Perguntei. No ano passado, antes de irem para a Europa. Antes ou depois de outubro? Ela hesitou. Não me lembro exatamente. A casa já era minha em outubro, disse eu. Então ou você está mentindo sobre eles terem dado permissão, ou nunca realmente perguntou a eles. A verdade estava estampada no rosto dela. Ela não havia perguntado. Simplesmente assumiu, do jeito que assumia tudo na minha vida. Assumiu que eu estava quebrada e dependente. Assumiu que a casa ainda pertencia aos nossos pais. Assumiu que poderia intervir e assumir o controle. Senhorita Martinez, disse Patrícia, preciso informar que anúncios de aluguel fraudulentos configuram fraude civil e criminal. Você recebeu dinheiro por uma propriedade que não possui e fez compromissos que não pode cumprir legalmente. Identificamos 10 famílias diferentes que pagaram depósitos. 10. Eu só sabia de 8, respondi. 2 a mais reservaram ontem. Patrícia continuou antes que pudéssemos remover todos os anúncios. Vitória sentou-se pesadamente nos degraus da varanda. Eu só estava tentando ajudar a família. A casa estava parada, sem gerar renda. Eu achei que você pensava que podia tomar decisões sobre minha propriedade sem me consultar, disse eu. Eu disse que você achava que podia me expulsar da minha própria casa e lucrar com isso. Eu não sabia que era sua casa. Você não perguntou. Não conferiu os registros do condado. Não ligou para mamãe e papai. Apenas decidiu que sabia o que era melhor e seguiu em frente. O deputado Anderson pigarreou. Senhorita Martinez, você precisará devolver todos os depósitos às famílias afetadas imediatamente e provavelmente deve consultar um advogado sobre possíveis acusações criminais. Acusações criminais? A voz de Vitória subiu quase a um grito por tentar ajudar minha família? Fraude, disse Patrícia, de forma firme. Você recebeu mais de $50 mil sob falsas pretensões. Isso é fraude grave em Carolina do Norte. A hora seguinte foi um borrão de documentação. Mostrei a Patrícia e ao deputado Anderson minha escritura, meus papéis de hipoteca, meus registros fiscais. Expliquei todo o cronograma da compra. Eles tiraram fotos, fizeram anotações e me fizeram assinar declarações.
Vitória ficou sentada na varanda o tempo todo, com o celular na mão, tentando ocasionalmente ligar para nossos pais. Eles estavam em algum lugar no Atlântico, em um cruzeiro, com serviço de celular limitado. Ela não conseguiu contato. Quando Patrícia e o deputado Anderson finalmente foram embora, Vitória se virou para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você pôde fazer isso comigo? Exigiu. Fazer o quê? Ser dona da minha própria casa? Humilhar-me assim. Me fazer parecer uma criminosa. Você é a criminosa, Vitória. Você cometeu fraude. Múltiplos casos de fraude. Eu só estava tentando ajudar. A casa estava sendo desperdiçada. A casa é minha, disse eu, com a voz mais dura do que jamais usei com ela. Não está sendo desperdiçada. Eu moro aqui. Trabalho aqui. Estou reconstruindo toda a minha vida aqui. E você decidiu, sem me perguntar, sem nem mesmo verificar se tinha o direito de me expulsar e alugar minha casa para estranhos. Eu não sabia, disse Vitória. Não sabia porque você não perguntou. Não conferiu. Você simplesmente assumiu que sabia mais do que eu, como sempre faz. Assumiu que eu era algum tipo de divorciada patética, vivendo às custas de mamãe e papai. Quando a verdade é que eu comprei esta casa com meu próprio dinheiro. Eu tenho meu próprio negócio. Me sustento sozinha. Mas você nunca se deu ao trabalho de descobrir, porque isso não se encaixava na sua narrativa. Ela me encarava, rímel escorrendo pelas bochechas. O que vai acontecer comigo? Isso depende de você, disse eu. Você precisa devolver cada centavo que recebeu, todos os $52.000, além do que as últimas 2 famílias pagaram. Precisa entrar em contato com todas as famílias e explicar o que aconteceu. E precisa torcer para que nenhuma delas registre queixa. Eu não tenho esse tipo de dinheiro sobrando, sussurrou ela. Então você vai ter que se virar. Vender alguma coisa, pegar um empréstimo, pedir ao seu banco de investimentos ou ao seu marido. Mas você precisa consertar isso. Ela foi embora sem dizer mais uma palavra, tropeçando até o carro como se tivesse levado um golpe físico. Naquela noite, liguei para meus pais. Foram necessárias 4 tentativas antes que atendessem, claramente irritados por terem sido interrompidos durante o jantar em algum restaurante em Barcelona. O que é tão urgente, Sarah? Perguntou meu pai. Expliquei toda a situação, os aluguéis fraudulentos, os depósitos, a visita da Coastal Vacation Rentals e do deputado do xerife, e o olhar de Vitória quando percebeu que estava alugando uma casa que não possuía. Houve um longo silêncio. Bem, disse finalmente minha mãe, suponho que deveríamos ter contado a ela que vendemos a casa para você. Isso talvez tivesse ajudado. Sim. Ela está em sérios problemas legais? Perguntou meu pai. Pode estar, se as famílias registrarem queixa, se o promotor se envolver. No mínimo, ela deve $52.000 em depósitos que já gastou. Outro silêncio. Nós transferiremos o dinheiro para ela, disse minha mãe. Não queremos que ela vá para a cadeia por um mal-entendido. Não foi um mal-entendido, mãe. Ela cometeu fraude. Assumiu que poderia controlar minha propriedade e lucrar com ela sem me perguntar. Isso não é mal-entendido. Isso é senso de direito. Ela é sua filha, mas eu sou sua filha e está em minha casa. Ela tentou me expulsar para lucrar com os aluguéis. Ela não tinha direito algum de fazer isso. Nós vamos resolver, disse meu pai firmemente. Vamos dar o dinheiro para ela devolver os depósitos e teremos uma conversa em família quando voltarmos da Europa. Quando será isso? Perguntei. Mais 3 semanas, e finalmente estarei realmente em casa. Ótimo, disse eu. Isso dá a ela bastante tempo para pensar no que fez. Depois que desliguei, sentei na varanda e observei o oceano. O pôr do sol estava especialmente bonito naquela noite, com tons profundos de roxo e laranja, como se tivessem sido pintados no céu. Meu celular vibrou com mensagens. Marcos, Vitória me ligou chorando. Que diabos aconteceu? Pergunta ela. Marcos, ela disse que você a fez ser presa por tentar ajudar a família. Ela cometeu fraude ao alugar minha casa sem permissão. Ela não foi presa, mas pode ser se não devolver os depósitos.
Marcos, sua casa? Minha? Eu comprei dos nossos pais há 18 meses. Eles não te contaram. Marcos, não contaram. Bem, agora você sabe. A casa é minha. Vitória não tinha direito de alugá-la. Marcos. Jesus. Ela realmente não sabia. Aparentemente não. Mas também não perguntou. Marcos, isso é uma bagunça. Sim, é. Na semana seguinte, recebi ligações cada vez mais desesperadas de Vitória. Ela havia começado a contatar as famílias, explicando a situação. A maioria estava irritada, mas disposta a aceitar reembolsos e procurar outra acomodação. 2 famílias já haviam contratado advogados. Estão ameaçando me processar por quebra de contrato e fraude. Vitória chorava durante uma das ligações. Tiveram que cancelar toda a viagem. Não conseguem encontrar outro aluguel tão em cima da hora. Isso acontece quando você faz promessas que não consegue cumprir, disse eu. Eu disse que você poderia deixá-los alugar só durante o verão. Resolveria tudo. Não, Sarah, por favor. Estou implorando. Só este verão, vou te dar toda a renda do aluguel. Não vou pegar um centavo. Só deixe essas famílias terem suas férias. Não, Vitória. Esta é minha casa. Eu moro aqui. Não vou sair porque você fez promessas que não podia cumprir. Você é tão egoísta. Ela gritou. Está arruinando as férias das pessoas. Está destruindo minha reputação. Vai me fazer ir para a cadeia. Estou protegendo meu lar, disse eu, calmamente. Todo o resto são consequências das suas escolhas. Ela desligou. 2 dias depois, meus pais ligaram. O tom da minha mãe estava gelado. Vitória nos disse que você se recusa a ajudar a resolver a situação. Eu não criei a situação, mãe. Você poderia deixar essas famílias alugarem a casa durante o verão. Resolveria tudo. Não. Sarah, seja razoável. São famílias com crianças. Elas planejaram as férias. Não encontram alternativas agora. Esse é problema da Vitória, não meu. Ela é sua filha. E esta é minha casa. Eu já estava de pé, andando de um lado para o outro na varanda. Minha casa, que comprei com meu dinheiro. Minha casa que Vitória tentou roubar de mim. Minha casa que ela não tem direito, não importa quantas histórias ela conte para vocês. Criamos você melhor do que isso, disse meu pai. Criamos você para ajudar a família em crise, disse eu, em particular, sem Vitória ou Marcos ouvirem. E vocês também me venderam esta casa. Vocês a tornaram minha. Então agora é minha para fazer o que eu quiser. E o que me agrada é morar na minha própria casa sem ser despejada pelos esquemas criminosos da minha irmã. Criminoso é uma palavra forte, disse minha mãe. É a palavra correta, disse eu. Pergunte ao deputado do xerife que veio até minha porta. Pergunte às famílias que Vitória enganou. Pergunte ao promotor que está revisando o caso. Eles desligaram sem se despedir. Marcos ligou naquela noite, diferente dos nossos pais. Ele estava rindo. Não acredito que a Vitória achou que poderia simplesmente alugar sua casa, disse ele. Ela literalmente não fez nenhuma pesquisa? Aparentemente não. E mamãe e papai estão irritados com você. Claro que estão. Não vou consertar o problema da Vitória. Bom, disse Marcos, firmemente. Não conserte. Ela fez besteira. Ela precisa assumir. É o que eu pensei. Para o que vale, acho incrível você ter comprado a casa de praia. Sempre soube que você amava aquele lugar e fico feliz que seja sua. Foi a primeira coisa realmente apoiadora que alguém da minha família disse em uma semana. Senti lágrimas brotarem nos olhos. Obrigada, Marcos. Além disso, Vitória me ligou pedindo um empréstimo de $20.000 para cobrir os depósitos. Eu disse não, só para você saber. Ri, apesar de mim mesma. Como ela reagiu? Perguntou Marcos.
Muita gritaria sobre lealdade familiar e como eu estava abandonando ela no momento em que ela mais precisava. Sou a familiar. Pois é, bem, ela que fez a cama, agora é hora de deitar nela. 3 semanas depois, meus pais retornaram da Europa. Dirigiram direto para a casa de praia, chegando sem aviso em uma tarde de terça-feira. Eu estava na varanda, atendendo um cliente por chamada de vídeo. Vi o carro deles chegando e levantei um dedo, mais 5 minutos. Eles esperaram no carro, e a expressão da minha mãe era visível mesmo de longe. Ela não estava nada feliz. Quando terminei a chamada, desci para encontrá-los. Precisamos conversar, disse meu pai, sem rodeios. Ok. Sentamos na varanda. Ofereci bebidas, mas eles recusaram. Vitória contratou um advogado, começou minha mãe. Ela está sendo processada por 3 famílias, totalizando $47.000 em danos, mais honorários legais. Teve que fazer uma segunda hipoteca na casa dela para cobrir os reembolsos dos depósitos. Lamento ouvir isso, disse eu, embora não sentisse nenhum arrependimento. O promotor ainda está decidindo se vai apresentar acusações criminais, continuou meu pai. O advogado dela acha improvável, já que ela está fazendo a restituição, mas é possível. Ok, toda essa situação, disse minha mãe, com a voz tensa, poderia ter sido evitada se você apenas tivesse deixado essas famílias alugarem a casa durante o verão. Não respondi. Toda essa situação poderia ter sido evitada se Vitória tivesse me perguntado antes de alugar minha casa, ou se vocês tivessem contado que me venderam a casa, ou se ela tivesse feito qualquer tipo de diligência antes de cometer a fraude. Não foi fraude. Explodiu minha mãe. Foi um mal-entendido, retrucou ela. Chame do que quiser para dormir à noite, disse eu. Mãe, o sistema jurídico chama isso de fraude. Você está sendo incrivelmente teimosa com isso, disse meu pai. Você ainda poderia ajudar a resolver a situação. Deixe as famílias alugarem. Dê a Vitória a renda para pagar os advogados dela. Não, por que não? Exigiu minha mãe. Me deu uma boa razão. Levantei-me e olhei para os dois. Porque esta é a minha casa. Porque estou cansada de ser tratada como se eu não importasse. Porque, por 18 meses, tenho reconstruído minha vida aqui e Vitória decidiu que poderia simplesmente apagar isso e lucrar com minha propriedade. Porque vocês me venderam esta casa e nem se deram ao trabalho de contar aos meus irmãos, criando toda essa bagunça. Porque estou cansada de ser o capacho da família. A voz da minha mãe subiu. Nós te apoiamos durante o divórcio, te demos um lugar para ficar. Você nos pagou $647.000 por esta casa. Isso não é apoio, disse eu. É uma transação imobiliária. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E sabe de uma coisa? Continuei. Fiquei genuinamente grata por vocês me darem a opção de comprar esta casa a um preço justo. Foi exatamente o que eu precisava. Mas eu paguei por ela. É minha, e não devo dar acesso à Vitória ou a mais ninguém só porque ela fez promessas que não podia cumprir. Meu pai levantou-se. Vejo que não vamos resolver isso hoje. Não há nada para resolver, pai. A casa é minha. Fim da discussão. Eles foram embora. Não falamos por 6 semanas. Os problemas legais de Vitória foram resolvidos eventualmente. As famílias aceitaram compensação financeira. O promotor decidiu não processar. Considerando a restituição, ela acabou com uma dívida significativa, mas sem registro criminal. Ela não falou comigo por 8 meses. Marcos veio me visitar em julho, trazendo sua esposa e filhos. Passamos uma semana na casa de praia, minha casa de praia, construindo castelos de areia, comendo sorvete e conversando sobre tudo, menos sobre Vitória. Mamãe e papai ainda estão irritados com você, ele comentou uma noite, depois que as crianças já estavam na cama. Eu sei. Eles acham que você foi desnecessariamente dura. Tenho certeza que sim. Para o que vale, disse-lhe, acho que você fez a coisa certa. Vitória precisava enfrentar as consequências. Ela passou a vida inteira se safando com charme e desculpas. Obrigada. Além disso, ele sorriu. Esta é uma casa realmente bonita. Fico feliz que seja sua. Em setembro, Vitória ligou. Não para se desculpar,
mas para me informar que ela e o marido estavam se divorciando. Ele não conseguiu lidar com o estresse dos meus problemas legais, disse ela, amargamente. Eu me tornei um problema para a carreira dele. Sinto muito, disse eu, e realmente senti. Sério? Você certamente não se importou em me ver sofrer. Me importei em ver você cometer fraude e depois esperar que eu consertasse e corrigir. Mas eu nunca quis que seu casamento acabasse. Ela ficou em silêncio por um momento. Você nunca pensou que eu estava tentando ajudar? Que achei que a casa estava vazia e poderia gerar renda para a família? Pensei que você fez suposições sem checar os fatos. Que viu uma oportunidade e a aproveitou sem considerar ninguém mais. Isso não é ajudar. Você realmente me odeia, não é? Não respondi honestamente. Não te odeio, mas não confio em você, e não devo minha casa para você consertar seus erros. Ela desligou sem se despedir. Meus pais eventualmente se reconciliaram comigo, só por volta do Natal. Mesmo assim, as coisas ainda estavam tensas, mas minha mãe me abraçou quando chegaram à casa de praia para as festas, e meu pai realmente perguntou sobre minha clínica de fisioterapia. Está indo bem, disse eu. Estou expandindo para programas corporativos de bem-estar, ensinando empresas a montar estações de trabalho ergonômicas e prevenir lesões por esforço repetitivo. Isso parece promissor, disse ele, e parecia realmente acreditar. Vitória não veio no Natal. Ela estava em Scottsdale, vivendo em um apartamento e lidando com o divórcio. Trocamos mensagens breves e educadas, mas nada mais. Agora, 2 anos depois daquele sábado em que Patricia Hughes e o deputado Anderson bateram à minha porta, ainda estou aqui. A casa de praia continua sendo minha. Reformei a sala de sol, transformando-a em um escritório completo, instalei Wi-Fi melhor e converti um dos quartos de hóspedes em espaço de treino para vídeos demonstrativos. Minha clínica de fisioterapia gera cerca de $180 mil por ano. Hoje tenho 3 funcionários e atendo clientes em 7 estados. Caminho pela praia todas as manhãs e assisto ao pôr do sol da minha varanda todas as noites. Vitória e eu mantemos uma relação distante, mas civil. Ela se casou novamente no ano passado, com um professor do ensino médio que conheceu em um grupo de apoio ao luto. Parece mais feliz, mais tranquila, menos frágil do que antes. Meus pais me visitam ocasionalmente. Pararam de sugerir que eu alugue quartos ou permita que familiares usem a casa. Agora eles a chamam de casa de praia da Sarah, e não da família. Marcos e sua família vêm todo verão. Criamos tradições, fogueiras às terças à noite, café da manhã com panquecas às quintas, passeios de bicicleta ao pôr do sol aos sábados. Às vezes, as pessoas me perguntam se sinto culpa pelos problemas legais de Vitória, se me arrependo de não tê-la ajudado. Não sinto. Esta casa representa algo mais valioso do que harmonia familiar ou evitar conflitos. Representa o momento em que parei de deixar outras pessoas definirem meu valor ou controlarem minha vida. Paguei $647 mil por esta casa. Mas o que realmente comprei foi o direito de dizer não. O direito de proteger o que é meu. O direito de construir uma vida nos meus próprios termos. E ninguém, nem minha irmã, nem meus pais, nem ninguém pode me tirar isso. O oceano está lindo esta noite. O pôr do sol pinta tudo de dourado e rosa. Estou sentada na minha varanda, na minha casa, observando as ondas,